Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gessé Soares e estamos aqui para a nossa aula da semana a respeito de sistemas internacionais de medida. Vamos lá? Quando a gente trabalha na física, a determinação das unidades, das grandezas que nós medimos, para qualquer conta que a gente faça, para qualquer fórmula que a gente use, nós precisamos entender primeiro quais são as unidades básicas, quais são as grandezas básicas que a gente deve utilizar para poder estar medindo as diferentes grandezas olhando para o Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas ele nos traz a possibilidade de 7 grandezas padrão. Não significa que existem só essas 7, tá bom? A gente tem um monte de outras grandezas que a gente consegue calcular. Mas de forma padrão, e por isso que a gente chama de unidades básicas de medida, nós temos essas 7, que são as medidas de comprimento, de massa, de tempo, de temperatura, de corrente elétrica, de quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então essas são as grandezas físicas básicas que nós utilizamos para medição. Para a gente poder diferenciar, a gente pode montar uma tabelinha de acordo com cada grandeza e determinar qual é a unidade que nós usamos e o símbolo. Então, por exemplo, para medir comprimento, nós medimos no Sistema Internacional todo o comprimento, tudo relacionado a comprimento na unidade metro, que tem o símbolo M. Na medidas de massa, nós usamos no Sistema Internacional a medida de quilograma, cujo símbolo é kg. Para tempo, nós medimos no Sistema Internacional em segundos, cuja o símbolo é S. Para temperatura, toda a temperatura é medida na escala Kelvin no Sistema Internacional, e o símbolo disso daqui é o símbolo K. Para corrente elétrica, nós utilizamos a unidade ampere, de símbolo A maiúsculo, tá bom? Para matéria, quantidade de matéria, nós utilizamos a unidade mol e o símbolo é o mesmo mol. E para finalizar a intensidade luminosa, nós utilizamos a unidade candela, cujo símbolo é CD. Então aqui nós temos as 7 unidades básicas de medida. E já que nós estamos falando de grandezas físicas, é importante, dentro de grandezas físicas, pessoal, nós diferenciarmos quais são grandezas escalares e grandezas vetoriais. A diferença dessas duas grandezas é que nas grandezas escalares, apenas o valor da minha grandeza e a sua unidade são suficientes para entendimento. Por exemplo, a massa. Quando a gente fala massa de algum objeto, de algum corpo, é suficiente falar o valor dessa massa e a sua unidade. Olha, tal objeto mede 2 quilos, tal objeto, tal corpo tem uma massa de 23 quilos. É suficiente. Informar apenas o valor numérico e a sua medida, a sua unidade de medida, é suficiente para uma grandeza escalar. Agora, já na grandeza vetorial, eu preciso de mais informações. Eu preciso de informações como, por exemplo, a direção e o sentido. É o que acontece quando a gente fala, por exemplo, a respeito da força. Por que a força é uma grandeza vetorial? Porque quando eu falo o valor de uma força, para eu poder entender como que essa força está atuando, eu preciso definir qual que é a sua direção. Se é uma direção horizontal, se é uma direção vertical, se é uma direção ortogonal, por exemplo. E além de eu precisar definir a direção, eu preciso definir, por exemplo, o sentido. Então, se uma força, já que a gente citou exemplo força, tá bom? Está numa direção horizontal, eu preciso verificar se o sentido dela é para a direita ou se é para a esquerda. Se eu vejo que a direção é vertical, eu preciso saber se o sentido é para cima ou para baixo. Se a minha direção é ortogonal, eu preciso saber qual é o ângulo dessa variação, dessa medida. Essa é a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. Grandeza escalar, eu não preciso saber da direção, não preciso saber do sentido. Já uma grandeza vetorial é essencial determinar qual é a direção e qual é o sentido. E para a gente finalizar, a gente pode definir, a partir das unidades básicas que nós colocamos lá em cima, uma análise dimensional que é poder entender
qual é uma unidade conjugada de uma grandeza. O que é unidade conjugada, Gessé? Unidade conjugada é quando eu uso duas unidades básicas de medida, por exemplo, para poder determinar uma nova unidade. Vamos ver como isso funciona? Olha como é fácil nós determinarmos isso. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos. O nosso primeiro exemplo, vou até colocar aqui, ó. O nosso primeiro exemplo é a respeito de força. Como é que eu posso determinar a força numa unidade conjugada? Como é que eu faço essa determinação de força numa unidade conjugada? Através de fórmulas, eu descubro que essa grandeza força, ela é definida como uma massa vezes uma aceleração. A gente define dessa força, dessa maneira aqui. Vamos identificar qual vai ser a unidade conjugada da força, já que a gente sabe que força é definida por isso, massa vezes aceleração. Vem aqui comigo, ó, com calma. Quando a gente fala de massa, a gente acabou de definir lá em cima que no sistema internacional a massa ela é medida em quilogramas. Está aqui. Quando eu falo da aceleração, do módulo de aceleração de um corpo, aceleração tem a ver com o meu deslocamento, a aceleração ela é definida da seguinte forma, como metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha ideia, essa é a nossa definição aqui, ó, para poder definir isso daqui, para poder definir aqui as minhas unidades. Agora, olha eu aplicando essas duas unidades aqui, ó. Vamos começar a trabalhar? Então, quem que é a minha força? Minha força é igual a massa, que é quilogramas, vezes a aceleração, que é metros sobre segundo ao quadrado. Juntando tudo isso daqui, se liga na unidade conjugada da força. Quilogramas vezes metro, tudo isso por segundo ao quadrado. Viu como é simples essa minha definição? É assim que a gente trabalha a análise de uma unidade conjugada, que a gente chama de análise dimensional. E eu até mesmo posso fazer uma outra relação com essa mesma ideia. Com essa mesma ideia. Por exemplo, já que eu defini força, eu poderia, por exemplo, trabalhar num novo contexto a minha definição, ó, por exemplo, de pressão. Olha como eu poderia definir pressão. Olha que interessante. Falando de pressão, primeiro eu puxo a minha fórmula. Definido, de forma definida, a pressão ela é definida da seguinte forma. Pressão é igual a força dividido pela área. Esse é um dos jeitos mais básicos da gente poder calcular a minha pressão. Pegar a força dividido pela área. Vamos anotar aqui do lado o que a gente já sabe? No exemplo de cima, nós acabamos de definir que a força ela tem essa unidade, quilogramas vezes metro, tudo isso por segundo ao quadrado. Área, vou até colocar aqui embaixo, ó, área, nós definimos a área de uma superfície no sistema internacional como metros quadrados. Então, olha como vai ficar definida aqui, galera, a nossa unidade conjugada. Então, pressão vai ser igual, força, ó, quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. Tá aqui. E tudo isso eu ainda vou dividir por metro ao quadrado. Tá aqui, ó. Vamos trabalhar com essa operaçãozinha aqui, ó. Trabalhando com essa operaçãozinha. Então, a minha pressão vai ficar assim, ó. Pressão é igual quilograma vezes metro. Tudo isso vai ficar sobre segundo ao quadrado vezes metro ao quadrado. Olha que legal que eu vou fazer. Eu vou cortar. Eu vou cortar essa unidade de metro com esse quadrado. Na hora que eu corto, olha como vai ficar definida a unidade conjugada da pressão.
Pressão vai ser definida então como quilogramas sobre metro vezes segundo ao quadrado, ou segundo ao quadrado vezes metro. Essa ordem não vai interferir. Então está aqui definida a análise dimensional disso daqui. Fechado? Então essa era a nossa videoaulazinha de hoje, dessa semana, e isso é suficiente para responder as primeiras questões da nossa apostila, da nossa segunda apostila. Fechado, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!